Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 13 da nossa série sobre teoria de conjuntos. Hoje eu vou falar rapidamente sobre relação de ordem linear. Muito bem, então vamos diretamente à definição. Então, seja A um conjunto qualquer, uma ordem linear sobre A, ou uma ordem total sobre A, é basicamente uma relação binária R sobre A. Então, R é um subconjunto de A cartesiano A, que satisfaz as seguintes propriedades. Então, primeiro, R é uma relação transitiva, lembrando que isso significa que, para todos os elementos x, y e z que pertencem a A, se x está na relação com y e y está na relação com z, então x está na relação com z. E além disso, a gente vai dizer que R satisfaz a tricotomia sobre A. Então isso significa que, para quaisquer dois elementos x e y que pertencem a A, exatamente uma das alternativas vale. Então, ou eu tenho que x está na relação com y, ou eu tenho que x é igual a y, ou finalmente eu tenho que y está na relação com x. Então, exatamente uma dessas três opções é que deve acontecer. Então, se R é uma relação transitiva e satisfaz a tricotomia sobre A, a gente vai dizer que R é uma ordem linear sobre A. Esse é um exemplo bastante simples. Então, a gente vai definir uma ordem que eu vou chamar de R, com a ideia de menor, no conjunto A, 1, 2, 3. Então, eu vou relacionar 1 e 2, então 1 R2, vou relacionar 1 e 3, então 1 R3, e finalmente 2 R3. Então, o meu conjunto R seria basicamente conjunto formado por esses três pares ordenados. Par ordenado 1 e 2, par ordenado 1 e 3, e finalmente o par ordenado 2 e 3. Um outro exemplo é a ordem usual, que é a ordem com a ideia de menor, nos naturais. Então é claro que a gente não definiu ainda o que é um número natural, mas a gente pode considerar aqui as ideias intuitivas mesmo. Então veja, o menor é uma relação transitiva. Então se eu tenho que x é menor que y e y é menor que z, então x é menor que z. Por exemplo, 2 é menor do que 5 e o 5 por sua vez é menor do que 8. Então aquele 2 também é menor do que 8. E além disso, essa relação menor satisfaz a tricotomia sobre n. Então, para quaisquer dois números naturais, exatamente uma das alternativas vale. Então, ou x é menor que y, ou esses números são iguais, ou y é menor do que x. Então, um pouco mais para frente, quando a gente for falar de números naturais, a gente vai definir com mais cuidado, com mais precisão, uma relação de ordem nos naturais, que vai me permitir dizer quando um número é menor do que o outro, e assim por diante. Bom, então esse teorema vai acrescentar uma nova informação à nossa definição de ordem linear. Então, seja R uma relação de ordem linear sobre A, primeiro, não existe x tal que x esteja na relação com ele mesmo. Ou seja, uma relação de ordem linear, ela é não reflexiva, não vale a propriedade de reflexividade. E se x é diferente de y, então ou vale x ry ou vale yrx. Então veja, a tricotomia nos diz que deve valer exatamente uma daquelas três alternativas. Ou x está na relação com y, ou x é igual a y, ou finalmente y está na relação com x. Então apenas uma dessas alternativas deve valer.
Então vamos supor que x seja igual a y. Então eu vou pegar esse y, substituir por x aqui nessas três opções. Então, o que a gente vai ter? XRx, x igual a x e XRx novamente. Simplesmente troquei y aqui por x. Então, pela tricotomia, apenas uma dessas alternativas é que é a correta. Então, a gente sabe que, pelo menos na lógica clássica, sempre vale que x é igual a x. A gente sabe que a igualdade é reflexiva. Então, se vale x é igual a x, e exatamente uma dessas três alternativas é que vale, então se vale x é igual a x, não vale XRx. Portanto, o R não é reflexiva. E além disso, se x for diferente de y, então, pela tricotomia, deve valer XRy ou YRx. Então, esse teorema ele acrescenta para a gente a ideia de não reflexividade, né? Então, uma ordem linear sobre um conjunto A, ela é não reflexiva. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos números naturais, a gente não tem 2 é menor do que 2, ou 3 menor que 3. Então, a gente não tem essa situação, né? Porque a gente sabe que 2 é igual a 2, 3 é igual a 3 e assim por diante. Existem outros tipos de ordem, né? Por exemplo, a ordem parcial, que me permite dizer, por exemplo, que 2 é menor ou igual que 2. Então, daí está correto. Mas no nosso caso aqui, a nossa ordem linear ela é não reflexiva. Algumas observações finais. Então, uma relação linear, ela tem justamente esse nome porque a gente pode visualizar os elementos do conjunto como se estivessem dispostos numa linha reta, né? Então, a gente não pode ter círculos, digamos assim. Então, veja, essa situação aqui não pode acontecer. Então, XRy, YRZ e depois ZRx novamente, né? Fazendo esse círculo aqui, novamente com x. Porque pela transitividade, a gente vai obter novamente XRx, né? E a gente viu que uma relação linear ela é não reflexiva. Então, um exemplo dessa situação é a própria ordem usual dos números naturais, né? Então, tem 0 é menor do que 1, 1 é menor do que 2. Pela transitividade, 0 é menor do que 2. Isso vai 3, 4, 5. Agora veja, depois do 5, eu não posso ter o 0 de novo, né? Fechando um círculo, porque a gente cairia justamente nessa situação que eu mostrei aqui anteriormente. Porque se o 0 aparecesse aqui depois do 5, a gente teria 5 menor do que 0. E pela transitividade, 0 é menor do que 5, 5 é menor do que 0, 0 seria menor do que ele mesmo. Então, 0 menor que 0. Só que a relação linear ela é não reflexiva. Então, uma situação desse tipo não pode acontecer. Então, a gente não pode ter um círculo nesse conjunto, né? Digamos assim. Esse conjunto ele é linear, no sentido intuitivo de que ele segue sempre em linha reta. Bom, e a relação linear também é chamada de total, porque todos os dois elementos podem ser comparados, né? Pela propriedade de tricotomia. Então, um exemplo novamente do conjunto dos números naturais. Quaisquer dois números naturais que eu tome, eu tenho condições de avaliar se um é menor do que o outro ou se eles são iguais. Em algumas situações, a gente vai precisar de hipóteses mais fortes para poder comparar dois objetos da nossa teoria. Bom, pessoal, então esse é o fim das partes 1 e 2 da nossa série sobre
teoria de conjuntos. Então, nessa parte 1 e 2, a gente trabalhou com vários conceitos importantes da nossa teoria. Por exemplo, a gente viu alguns axiomas iniciais da teoria de conjuntos e também estabelecemos algumas definições importantes, né? Por exemplo, conceito de par ordenado, conceito de produto cartesiano e, finalmente, as relações de ordem, de equivalência e função. Lembrando que função, relação de ordem, relação de equivalência são todos conjuntos, né? Tipos particulares de conjuntos. O que eles têm em comum é que os três são conjuntos de pares ordenados, né? Cada um com as suas especificidades. Muito bem, então agora a gente já tem condições de prosseguir para a construção dos conjuntos numéricos, né? Os conjuntos dos números naturais, inteiros e assim por diante. Então a gente vai conseguir definir dentro da teoria de conjuntos o que é um número natural, o que é um número inteiro. A gente vai conseguir também definir propriedades aritméticas das operações usuais, né? Primeiro, é claro, a gente vai definir as operações usuais, geralmente as operações de soma e multiplicação. Daí sim, a gente consegue também definir uma aritmética e também definir uma relação de ordem. Então é isso, muito obrigado por você acompanhar mais esse episódio. Lembrando que se você quiser fazer o download, vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar o site numeroimaginário.com.br.